Imagine-se no vasto e árido deserto, onde o calor escaldante e a poeira sufocante são constantes. O som de passos apressados e respirações ofegantes ecoa ao seu redor. Você está entre milhares de hebreus que acabaram de deixar a escravidão no Egito, seguindo Moisés, seu líder, em busca de liberdade e uma terra prometida. A euforia inicial da fuga começa a se dissipar à medida que a realidade cruel do deserto se instala. Olhe ao redor e veja a expressão de medo e incerteza nos rostos de homens, mulheres e crianças. O exército egípcio, com seus poderosos cavalos e carros de guerra, está em perseguição feroz. Você pode ouvir o som distante, mas ameaçador, das rodas dos carros e o clamor dos soldados egípcios se aproximando rapidamente. A esperança vacila. Moisés, no entanto, mantém-se firme e determinado. Com um olhar resoluto e uma voz cheia de autoridade, ele clama ao povo para ter fé. Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje. Finalmente, a multidão chega à beira do Mar Vermelho. As águas vastas e impassíveis estendem-se à frente, enquanto os egípcios se aproximam por trás. O desespero cresce. Alguns começam a murmurar, perguntando por que foram tirados do Egito apenas para morrer no deserto. A tensão é palpável, e a incerteza paira no ar como uma nuvem pesada. É nesse momento de extremo desespero e crise que a história realmente começa a se desenrolar. O que fará Moisés? Como ele salvará seu povo dessa situação aparentemente impossível? Com o exército egípcio cada vez mais próximo e o mar à frente, a resposta a essa pergunta se torna uma lacuna de curiosidade que nos deixará ansiosos para saber o desenrolar dessa incrível jornada de fé e milagres. Moisés ergue seu cajado, e algo extraordinário está prestes a acontecer. Mas como ele fará isso? O que o futuro reserva para os hebreus encurralados entre o mar e a espada? Fique conosco enquanto desvendamos os próximos capítulos dessa saga épica, repleta de fé, milagres e o poder divino. E antes de continuarmos, se você está gostando dessa história emocionante, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Sua participação é muito importante para nós. Agora, vamos continuar nossa jornada. O vento começa a soprar de forma intensa, e as águas do Mar Vermelho parecem responder a um comando invisível. Moisés, com o cajado erguido e os olhos fixos no horizonte, clama a Deus por orientação. Seu coração está cheio de fé e confiança na promessa divina, mesmo diante da aparente impossibilidade. A voz de Deus ecoa no coração de Moisés, instruindo a estender o cajado sobre o mar. A fé de Moisés nunca vacila. Ele sabe que Deus está com ele, assim como esteve em todos os momentos críticos desde o início desta missão de libertação. Ele volta-se para o povo e, com uma voz firme, transmite a mensagem divina. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. O povo, ainda aterrorizado e inseguro, observa enquanto Moisés levanta o cajado sobre as águas. O vento se intensifica e algo extraordinário começa a acontecer. As águas do Mar Vermelho, antes uma barreira intransponível, começam a se separar. Um caminho de terra seca emerge entre as paredes de água que se erguem imponentes de cada lado. A cena é indescritível. A incredulidade e o assombro tomam conta dos hebreus. Moisés, com uma serenidade que só pode vir de uma fé inabalável, ordena ao povo que avance. A hesitação inicial é superada pela urgência da situação e pela visão do caminho que se abre miraculosamente à sua frente. O poder do cajado de Moisés, instrumento de muitos milagres antes, agora se revela de maneira grandiosa. O mesmo cajado que transformou as águas do Nilo em sangue e trouxe pragas sobre o Egito, agora abre um caminho de salvação no meio do mar. A fé de Moisés é recompensada de maneira espetacular, e o povo de Israel testemunha mais uma vez a mão poderosa de Deus agindo em seu favor. À medida que os hebreus começam a atravessar o leito seco do mar, a expectativa cresce. Como será a travessia? Conseguirão todos passar em segurança antes que os egípcios os alcancem? E o que acontecerá com o exército que se aproxima rapidamente? As respostas a essas perguntas e o desfecho desta incrível jornada serão revelados nas próximas partes desta saga épica. Fique conosco enquanto exploramos os desafios, os milagres e a fé inquebrantável que guiaram Moisés e os hebreus em sua busca pela liberdade. O vento continua a soprar com força, mantendo as paredes de água firmes e separadas. O povo hebreu começa a atravessar o leito seco do mar, um caminho que nunca havia sido visto antes. O chão sob seus pés, que deveria estar encharcado e lamacento, está seco e firme, proporcionando uma passagem segura. Enquanto avançam, a maravilha e a reverência pela grandiosidade do milagre os enchem de coragem.
Crianças são carregadas nos braços, os mais velhos apoiados pelos mais jovens, todos movidos por um único propósito: alcançar a liberdade prometida do outro lado. Moisés, à frente, continua a guiar seu povo com determinação e fé inabalável. Entretanto, o exército egípcio não desiste facilmente. O faraó, cego pela raiva e pela determinação de recapturar seus escravos, ordena que seus soldados sigam os hebreus pelo mesmo caminho milagroso. Carros de guerra e soldados entram no leito do mar. O som das rodas e os gritos dos guerreiros se aproximam rapidamente, criando um contraste perturbador com a calma sobrenatural das águas. A tensão aumenta à medida que os hebreus avançam, cientes da proximidade de seus perseguidores. O medo começa a se misturar com a esperança, mas a presença de Moisés e sua fé inabalável oferecem um ponto de ancoragem em meio à tempestade de emoções. Cada passo dado no leito do mar é um ato de fé, uma prova de sua confiança no poder de Deus. À medida que a travessia continua, a visão das paredes de água é simultaneamente inspiradora e aterrorizante. A natureza manifesta um poder imenso, controlado por uma força divina que os protege. Mas a ameaça dos egípcios, cada vez mais próxima, mantém a urgência e o suspense no ar. O que acontecerá quando os hebreus alcançarem a outra margem? E os egípcios conseguirão alcançá-los antes que o milagre se complete? A resposta a essas perguntas mantém todos em suspense, esperando ansiosamente pelo desfecho desta travessia milagrosa. Continue conosco para descobrir como essa história extraordinária se desenrola e quais lições poderemos aprender com a fé inabalável de Moisés e a poderosa intervenção divina que moldou o destino de uma nação. O som das águas ao redor é profundo e constante, enquanto o povo hebreu continua sua travessia pelo leito do mar. A esperança de liberdade é o que impulsiona cada passo. Ao longe, a margem oposta começa a se tornar visível, um farol de segurança e promessa. À medida que avançam, os hebreus começam a perceber algo extraordinário. As paredes de água não são apenas uma barreira estática. Elas estão vivas, pulsando com o poder de Deus. Cada passo parece reforçar confiança na proteção apesar da constante ameaça do exército egípcio se aproximando rapidamente. Moisés, sempre vigilante, mantém seu olhar fixo à frente e sua fé firme. Ele sabe que Deus está guiando seus passos e que, de alguma forma, eles chegarão a salvo ao outro lado. A travessia não é apenas uma fuga física, mas uma jornada espiritual, um teste de fé que será lembrado por gerações. As crianças, agora mais tranquilas, olham com curiosidade para as paredes de água, vendo peixes e criaturas marinhas nadando ao lado deles, como se fossem espectros dessa travessia milagrosa. Os mais velhos murmuram orações de agradecimento, suas vozes misturando-se com o som do vento e das águas. De repente, um som diferente surge ao longe. É o som das rodas dos carros de guerra egípcios, ganhando velocidade. Os soldados egípcios, com sua determinação implacável, continuam avançando pelo mesmo caminho milagroso. A tensão aumenta novamente entre os hebreus, mas Moisés ergue sua voz acima do tumulto. Não temam, o Senhor está conosco. O caminho do mar começa a se estreitar à medida que os hebreus se aproximam da margem oposta. A urgência de alcançar a segurança é palpável, mas há uma sensação crescente de que o milagre ainda não está completo. O que fará Deus quando todos chegarem ao outro lado? E o que acontecerá com o exército egípcio, agora bem no meio do mar? À medida que o primeiro grupo de hebreus alcança a margem segura, um grito de alívio e alegria ecoa. Eles estão livres. Mas a travessia ainda não acabou para todos. Moisés permanece no leito do mar, garantindo que todos passem. Sua presença é um farol de esperança e liderança inabalável. O suspense é quase insuportável, com o exército egípcio cada vez mais próximo e o último dos hebreus ainda atravessando. O que acontecerá a seguir? A resposta a essa pergunta está prestes a ser revelada, e o clímax desta incrível jornada está cada vez mais próximo. Continue conosco enquanto desvendamos o desfecho dessa saga épica, onde a fé e a intervenção divina se encontram em um dos momentos mais dramáticos da história. Os primeiros hebreus chegam à margem oposta do Mar Vermelho, exultantes e cheios de gratidão. A segurança e a liberdade estão finalmente ao alcance. Mas a travessia ainda não está completa. Moisés, sempre vigilante, observa o fluxo contínuo de seu povo enquanto o exército egípcio se aproxima cada vez mais. O exército egípcio, agora no meio do leito do mar, continua sua perseguição feroz. As rodas dos carros de guerra começam a emperrar na terra seca, e os cavalos, antes velozes e implacáveis, parecem lutar contra uma força invisível. O
faraó, impaciente e obstinado, pressiona seus homens a continuar, incapaz de perceber a magnitude do milagre que está acontecendo ao seu redor. Moisés, ainda no leito do mar, observa com uma mistura de preocupação e fé. Ele sabe que o momento crítico está próximo. Com todos os hebreus quase em segurança, ele clama a Deus mais uma vez, pedindo proteção para seu povo e justiça contra seus perseguidores. De repente, uma ordem divina vem a Moisés. Estenda sua mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre seus carros de guerra e seus cavaleiros. Moisés, com a fé inabalável que o guiou até agora, ergue seu cajado mais uma vez e estende a mão sobre o mar. O mar, que havia obedecido ao comando divino para se abrir, agora começa a retornar à sua forma natural. As paredes de água começam a se mover, fechando-se lentamente sobre o exército egípcio. O terror e a confusão se espalham entre os soldados enquanto percebem o perigo iminente. Os carros de guerra que antes avançavam implacáveis, agora estão presos e impotentes contra o poder das águas. Os hebreus, observando da margem oposta, veem o milagre final se desdobrar. As águas do Mar Vermelho retornam com força total, engolindo o exército egípcio em um turbilhão de destruição. A fúria das águas é avassaladora, e o mar, que antes era um caminho de salvação, se torna a tumba dos perseguidores. Com o exército egípcio destruído, um silêncio profundo se espalha. Moisés, agora na margem oposta com seu povo, ergue os olhos ao céu em gratidão. O milagre está completo. Os hebreus estão livres, salvos pelo poder e a misericórdia de Deus. A fé de Moisés e a intervenção divina transformaram uma situação desesperadora em uma vitória gloriosa. Este momento marca o fim de uma era de escravidão e o início de uma nova jornada rumo à terra prometida. Os hebreus, testemunhas de um dos maiores milagres da história, estão unidos em fé e esperança. A travessia do Mar Vermelho se torna um símbolo eterno do poder de Deus e da importância da fé inabalável. O silêncio que segue a destruição do exército egípcio é quebrado por gritos de alegria e cânticos de louvor. Os hebreus, agora a salvo na margem oposta do Mar Vermelho, se unem em um coro de agradecimento e celebração. A sensação de liberdade recém-conquistada é palpável, e cada rosto está iluminado pela gratidão e pelo alívio. Moisés, reconhecido como o líder que guiou seu povo através de tantos desafios, é cercado por homens, mulheres e crianças que expressam sua gratidão. Com humildade, ele os lembra de que foi Deus quem operou os milagres e que sua fé coletiva foi recompensada. Ele levanta as mãos ao céu e com voz poderosa entoa um cântico de louvor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. A irmã de Moisés, Miriam, pega um tamborim e começa a dançar. Outras mulheres se juntam a ela, e logo a praia se enche de música, dança e celebração. É um momento de união e renovação de fé. Cada hebreu sente que participou de algo extraordinário, algo que será contado por gerações. Mas mesmo em meio à celebração, há uma consciência crescente de que a jornada está apenas começando. A travessia do Mar Vermelho foi um marco monumental, mas a terra prometida ainda está distante. Moisés sabe que o deserto trará novos desafios, e ele precisa preparar seu povo para a longa caminhada à frente. Ele reúne os líderes das tribos e compartilha sua visão para o futuro. O Senhor nos guiou até aqui, diz ele, e continuará a nos guiar. Devemos manter nossa fé e seguir suas instruções. Juntos, alcançaremos a terra que ele prometeu a nossos antepassados. A partir desse momento, a comunidade hebraica começa a se organizar para a jornada. Provisões são distribuídas e acampamentos são estabelecidos para proporcionar um breve descanso antes de continuar a marcha. Moisés, sempre atento às necessidades de seu povo, busca orientação divina e planeja os próximos passos. Enquanto a noite cai, as estrelas no céu parecem brilhar mais intensamente, como um lembrete constante da presença divina. O povo hebreu, agora unido por uma experiência comum de fé e milagre, se prepara para enfrentar o deserto com renovada esperança. No entanto, a travessia do Mar Vermelho deixou uma marca indelével em suas almas. Eles aprenderam que, com fé e obediência, nada é impossível. E Moisés, seu líder escolhido, tornou-se um símbolo vivo dessa verdade. Cada desafio futuro será enfrentado com a lembrança do poder de Deus e da força da fé. Amanhã, a jornada continuará. Mas hoje, eles celebram a liberdade, a sobrevivência e a promessa de um futuro guiado pela mão de Deus. Enquanto a noite se desenrola, o povo hebreu descansa, mas a mente de Moisés continua a trabalhar. Ele caminha pelo acampamento,
refletindo sobre a travessia milagrosa e a jornada que ainda está por vir. A lua ilumina o deserto, e o silêncio é quebrado apenas pelo murmúrio das conversas suaves e o riso das crianças. Moisés, com o cajado em mãos, para ao lado de uma rocha e olha para o horizonte. Ele sabe que a fé que o sustentou até agora será crucial para o que está por vir. O deserto é vasto e implacável, mas a promessa de Deus é firme e segura. O povo precisa manter essa fé viva, mesmo nos momentos mais difíceis. Ao amanhecer, a comunidade hebraica se reúne novamente. Moisés sobe em uma pequena elevação e olha para seu povo com um olhar de determinação e esperança. Ele levanta o cajado e todos se silenciam, atentos às palavras de seu líder. Meus irmãos e irmãs, ele começa. A travessia do Mar Vermelho foi apenas o início de nossa jornada. Deus nos mostrou seu poder e sua proteção. E agora, ele nos chama a continuar caminhando rumo à Terra Prometida. Cada passo que damos é guiado por sua mão. E cada desafio que enfrentamos é uma oportunidade para fortalecer nossa fé. Moisés faz uma pausa, deixando suas palavras ressoarem no coração de cada pessoa. Lembrem-se do que vimos e experimentamos. O mar se abriu diante de nós, e nossos inimigos foram derrotados pelas águas. Este milagre é um sinal do amor e da fidelidade de Deus. Devemos carregar essa lembrança conosco, pois ela nos dará força nos dias que virão. O povo responde com um murmúrio de concordância e renovada determinação. Eles sabem que a jornada será longa e árdua, mas com Deus ao seu lado, nada é impossível. Moisés, sentindo a energia positiva de seu povo, continua. Vamos avançar com coragem e confiança, sabendo que o Senhor é nosso guia e nosso protetor. Juntos alcançaremos a terra que Ele prometeu. Com essas palavras, a marcha recomeça. O povo hebreu, unido pela experiência compartilhada e pela fé inabalável, se move como uma só unidade, pronto para enfrentar o deserto e os desafios que ele trará. Moisés lidera o caminho, confiante no futuro e na promessa divina. A travessia do Mar Vermelho se tornará uma das histórias mais poderosas de libertação e fé, passada de geração em geração. Uma lembrança eterna de que, mesmo nas situações mais desesperadoras, a fé pode abrir caminhos inimagináveis e transformar o impossível em realidade. Se você gostou dessa história emocionante, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e deixar um comentário. Sua participação é muito importante para nós. E não deixe de assistir ao nosso último vídeo sobre o segredo de Moisés. Até a próxima!